Boa noite, a paz do Senhor a todos. Uma boa noite de paz, na bênção do Senhor Jesus, né? Estamos aqui mais um trecho das Escrituras, esse canal Deus é Bom, e vamos meditar aqui no Evangelho de João, de Mateus, capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Bem conhecido essa passagem, que fala sobre a tentação de Jesus. Vamos ler com cuidado a leitura. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces de alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos o chegaram e os serviam. A benção de Deus, né? Deus é maravilhoso. A tentação que Jesus passou ali naquele deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, uma prova, uma circunstância que o próprio mestre teve que passar, né? A importância do jejum, que seja feito de forma equilibrada. Mas a gente aqui não vai tratar sobre jejum especificamente. Vai falar sobre três questões aqui, sobre três formas que o diabo tentou Jesus aqui, da forma como eu compreendi, como as escrituras me revelaram. Nesses três pontos aqui, fala da tentação em cima da escassez, em cima da limitação, em cima da falta, do não existir, né? Da fome, da escassez, da fome. A segundo ponto é em relação à vaidade, né? O diabo queria que Jesus se apresentasse ali pulando do pináculo do templo, naquela vaidade dele, com alguma vaidade, né? Jesus não tinha vaidades, claro, para se apresentar. E Jesus não veio para se apresentar. Essa não é a função dele. Se você faz a obra de Deus, se você faz algo para Deus para se apresentar, então esqueça que você não está fazendo algo correto. E o terceiro ponto é que Satanás tentou Jesus na questão do poder, da fama, do sucesso, da riqueza. São três pontos que mexem bastante com o homem, né? Quem não quer ter sucesso, quem não quer ser badalado, quem não quer ser reconhecido, valorizado, né? Não é que seja errado ser valorizado, mas às vezes a pessoa quer que está em cima, na crista da onda, vamos dizer assim, lá no topo. Então vamos no primeiro ponto aqui, em que se trata da escassez. E é muito forte essa palavra, porque o diabo aproveitou no momento que Jesus teve fome, lhe faltou algo, lhe faltou comida, a fome veio até Jesus. E quando ele sentiu fome, neste momento o diabo ele chegou.
ele aproveitou, e ele vai te aproveitar no momento de maior limitação sua, uma limitação que você possa estar enfrentando numa área profissional, numa área sentimental, numa área física realmente também, né? Tem pessoas por faltar condições financeiras, por estar em momentos difíceis, acabam por fazer besteiras, tirar a própria vida, assaltar, causar dano a outra pessoa, naquele momento que lhe falta algo, no momento do desespero, o diabo tenta e a pessoa acaba cedendo no momento dessa tentação. A Bíblia fala no livro de Coríntios, capítulo 10, de passagem tão conhecido, né? 1 Coríntios 10, que não nos vem tentação. No versículo 13 do capítulo 10 de 1 Coríntios, eu gosto do versículo 12, por isso que eu vou ler o 12 e o 13. Ele diz assim: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para a que a possais suportar. O escape, no caso aqui de Jesus, foi a palavra de Deus, quando ele diz ao Satanás assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O que nos sustenta, o que nos deixa vivo é a palavra de Deus. O que nos faz estar aqui hoje é a palavra de Deus. As outras questões são apenas meios para o fim, que é a promessa. Essa passagem foi muito utilizada em relação ao povo de Israel no deserto, né? Que o povo pensou que era o pão, pensava que era alguma coisa, e Deus disse que provou eles, tentou eles, não é que Deus tentou, Deus provou eles, Deus provou eles para mostrar a eles que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A gente vive pela promessa de Deus na nossa vida, pela promessa de Deus quando você sai da sua casa para trabalhar, pela promessa de Deus quando você chega da sua casa, pela promessa de Deus quando você volta, pela promessa de Deus quando você dorme, pela promessa de Deus quando você coloca um prato de comida na tua mesa, pela promessa de Deus que chega alguém até você e lhe dá um prato de comida, pela promessa de Deus. A gente vive por causa da palavra de Deus. Amém? É esse o motivo. Cuidado nas suas limitações. Quando você está limitado, naquele momento, não tem um escape. O escape é Jesus. O escape é a palavra de Deus. O escape é o Senhor. Ele chega nesses momentos e você tem que vigiar para entender isso. Segundo ponto, a vaidade, né? O diabo chega para Jesus, olha, se tu és o Filho de Deus, ele transporta o Senhor até a cidade santa e coloca sobre o pináculo do templo, aí pula aí o ego, querendo mexer no ego de Jesus, né? Na vaidade, no ego, e Jesus, uma palavra tão conhecida de Filipenses, que eu acho uma das passagens, particularmente para mim, uma das mais lindas das Escrituras, porque ela fala muito do caráter, muito da pessoa de Jesus, quando ele fala que o Senhor, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não teve esse desejo de ser algo
No versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que haja em nós, haja em vós. Paulo diz aos Filipenses que haja em vós, e serve para a gente hoje. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E no versículo 8 ele diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, em nenhum momento, ele quis se exaltar, quis aplausos, quis elogios, reconhecimentos. Não, de forma alguma, ele humilhou-se. Ele não veio aqui para ser um popstar. Não, Jesus não veio para isso. O Evangelho não é isso. Longe, longe disso. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões da vaidade, de ser tentado na vaidade, né? Quando alguém começa a elogiar demais, você é um grande pregador, você é um grande homem de Deus, você é aquilo, você é isso, você não é nada, entendeu? É como Paulo fala, se tivermos nos gloriarmos, nós gloriarmos as nossas fraquezas. A glória é de Jesus, é para Jesus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor é para Jesus, né? É para Jesus. Esse é o segundo ponto, a vaidade. Tem-se que tomar muito cuidado. Terceiro ponto, vamos lá, riquezas. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo não ia dar nada, ele não tem nada. Mas ele sabia da capacidade intelectual de Jesus, né? O próprio Deus, em forma de homem, né? E se ele renunciasse à cruz, ele conseguiria reinar em qualquer lugar, dominar através da sua fala, através dos seus lábios, através da capacidade intelectual que ele tinha. Jesus conseguiria tudo isso, bastaria negar a cruz, mas ele não negou em nenhum momento. Ele foi até o fim por nós. Então Jesus fala aqui: vai de Satanás, porque está escrito ao seu Deus, teu Deus adorarás e só ele servirás. É muito cuidado. Tenha muito cuidado com riqueza, com fama, com querer ter muito dinheiro, ter muitas coisas. Toma muito cuidado com isso. A Bíblia fala aqui tem duas passagens rápidas. Em 1 Timóteo, carta de Paulo, primeira carta de Paulo, que os livros da Bíblia, as partes que são de Paulo, para você que não é evangélico, você que não é conhecedor, que não é aprofundado da Bíblia, às vezes não tem esse conhecimento, às vezes a pessoa não precisa ter um aprofundamento da Bíblia para entender. Foram cartas dirigidas a populações, algumas pessoas também específicas. Carta aos Filipenses foram aos povos da cidade de Filipe, né? E Timóteo era um jovem, e ele escreveu duas cartas para esse jovem. E na primeira carta que ele escreveu a esse jovem, no capítulo 6 e versículo 10, ele diz, versículo 9, vamos ler, né? Vamos ler do versículo 6, desculpa. Diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males,
E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, né? O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, isso é um perigo. Isso, como ele diz, é a raiz de toda espécie de males. Quantas pessoas se corromperam, quantas pessoas mudaram. Era uma pessoa quando não tinha nada e quando conseguiu algum recurso, algum dinheiro, o apego ao dinheiro fez com que ele esquecesse das pessoas, ficasse apegado mais ao dinheiro, mais às coisas, e no final, como diz aqui no versículo 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ficamos atentos, um conforto, um bom conforto, uma boa casa, uma boa moradia, uma boa roupa, as necessidades básicas. Hoje em dia um transporte se faz necessário, porque vivemos num país em que o transporte público não funciona. Então, o básico, o necessário, paz, segurança, é o que nós necessitamos para as nossas vidas. E também tem outra passagem que eu gosto do livro de Eclesiastes, que é um livro foi escrito por um sábio. Alguns dizem que foi escrito por Salomão, mas eu não tenho a certeza. E como eu não tenho certeza, eu não vou dizer que foi. Eu acredito que tenha sido. O capítulo 2, versículo 10, ele diz uma coisa muito interessante. Isso vai com a vaidade também. Mas fala sobre o quanto o homem é rico. Esse homem foi muito rico, era o homem mais rico. Ele diz assim: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Tudo que o olho dele desejou, ele não negou. Tudo. Nem privei o meu coração de alegria alguma. Tudo que era alegria, tudo que era tipo de alegria, de prazer, de satisfação, ele teve, ele disse. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu, no versículo 11, para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ou seja, ele disse tudo o que os olhos dele desejou. Tudo. O versículo 12 se refere a toda a riqueza dele, tudo o que ele conseguiu, né? Alguém acha que a alegria está na riqueza? Não está na pobreza também, não está na miséria. A gente tem que pedir a Deus para ajudar as pessoas que estão passando dificuldades, que nesse momento não tem o que comer, tem o que comer de manhã, não sabe o que tem que comer de tarde. Que Deus possa ajudar essas pessoas, que Deus possa levantar pessoas para ajudar essas pessoas também. Mas que na miséria fica muito difícil. Mas Deus abençoe. Como Deus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Então, sejamos abençoados. Seja abençoado com essa noite, com essas 3 passagens, 3 citações que eu disse, da forma como o diabo tentou Jesus, no limite, na escassez, no momento que falta, ele chega tentando, na vaidade, no ego, no orgulho. Jesus não quis se apresentar, e também com dinheiro e com riquezas. Então, cuidado, porque, como diz o livro de Eclesiastes, tudo que o homem deve fazer nessa vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. E ore por mim, ore pela minha família e nos ajude, porque somos falhos, necessitados e carentes das orações de vocês. Amém.